Tem muitas profissões que os jovens hoje em dia não querem trabalhar de jeito nenhum. Consequentemente, o pessoal mais velho vai se aposentando e os jovens não entram. Assim, a gente tem muita demanda por esses profissionais e pouca oferta de novas pessoas qualificadas no mercado. Consequentemente, a remuneração de quem entra nessas áreas é muito boa, principalmente se vai trabalhar como autônomo ou até mesmo desenvolver o seu próprio negócio. E nesse vídeo eu vou elencar para você que tem interesse por essas áreas para crescer muito profissionalmente. Eu vou elencar para você as principais profissões que tem muito mercado e poucos profissionais se qualificando, principalmente entre a galera mais jovem. E assim você que quiser entrar nessas áreas pode aproveitar esse mercado com muito menos concorrente. Então, vamos lá, galera. Aqui a gente tem as nossas profissões, a gente vai colocar aquelas que têm muita demanda, aquelas que têm um meio termo e aquelas que não vão mudar muita coisa, tá? Porque muitas dessas profissões, quando a gente faz algumas pesquisas na internet, nos fóruns, nas redes sociais, no LinkedIn, no Reddit e vários outros produtores de conteúdo relatam algumas coisas a respeito delas, muitos tratam desses temas. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai elencar aquelas que têm muita demanda, aquelas que têm meio termo e aquelas que não vai mudar muita coisa. O que significa, por exemplo, que não vai mudar muita coisa? Que ainda tem bastante gente se qualificando e que o mercado já é um mercado bem estável, em que não tem muitas possibilidades de mudança no futuro. Tá? Então é isso que a gente vai fazer. Para começar, aquelas que na minha visão assim tem muita demanda e isso é indiscutível, é o eletricista. Qualquer coisinha ali, não sei o que, estragou o padrão lá de casa, não sei o que, estragou alguma coisa elétrica, expansões e tudo mais, eletricista. Eletricista é um profissional muito importante, ele pode trabalhar como CLT, ele pode fazer concurso público, ele pode ser autônomo, ele pode abrir o seu próprio negócio, tem muito mercado de atuação. E a área da elétrica é algo assim que a gente não vive sem. Não tem como a gente viver hoje em dia na nossa sociedade sem eletricidade. A indústria depende, hospitais depende, a nossa casa, a tecnologia, tudo depende de eletricidade. Então, se a gente não tiver profissionais qualificados para resolver os problemas, porque a elétrica dá muito problema, se a gente não tiver os profissionais, consequentemente, nós vamos ter um caos. E além disso, tem outras questões que são problemas muito grandes. Se você pesquisar, você vai ver, por exemplo, a ONS já apontou que no futuro nós vamos ter um excesso de geração de energia. Consequentemente, nós vamos precisar de melhores infraestruturas e isso é cada vez mais demanda por profissionais. Daí, no caso aqui, a galera mais jovem não quer trabalhar com esse tipo de coisa porque acha uma mão de obra muito pesada, trabalha com sujeira, tem que trabalhar às vezes nos lugares que não são tão legais, então acham muito perigoso, por isso que a galera mais jovem não quer trabalhar e os velhos já estão se aposentando. Por isso que o eletricista entra aqui em muita demanda, sempre vai precisar de gente e ganha muito bem. Tá? Se você vai trabalhar como autônomo, fazer serviço de freelancer e tudo mais, você consegue tirar pelo menos aí uns 4, 5 mil reais por mês brincando. Isso, obviamente, você pode ainda escalar cada vez mais. Outra que tem muita demanda e ninguém mais quer se especializar nisso é pedreiro. Literalmente trabalhar como pedreiro, chefe de obra. Cara, hoje em dia, se você vai, por exemplo, num grande centro e você quer construir uma casa, é muito difícil encontrar um pedreiro bom. É muito difícil. Eu moro aqui numa região, assim, no município que é basicamente o maior município da região que eu resido, que é o oeste do Paraná. É muito difícil você achar um pedreiro para fazer qualquer coisa. É muito difícil. Ou eles já estão vinculados com alguma grande construtora, alguma loja de materiais de construção, algo do tipo. Ou senão você tem que esperar uns 2, 3 anos para conseguir um pedreiro que vai liberar serviço. Então, pedreiro, mas pedreiro bom é muito difícil de achar. E pedreiro ganha muito dinheiro. Porque, cara, hoje em dia para você, óbvio que isso varia muito da região para região, mas o preço que eles cobram por metro quadrado ou para fazer uma empreitada ali, só para fazer uma mini reforma, é um valor consideravelmente alto. Obviamente que você vai ficar multimilionário, mas dá para viver super bem. Só que tem os ônus e o bônus. Você vai ter uma boa remuneração, só que é um trabalho difícil, um trabalho pesado, você trabalha no sol e tudo mais. A gente tem que entender isso. Mas é uma questão que você tem que entender que sim, tem muita demanda e é difícil hoje em dia achar um pedreiro bom. Então é uma área sim, que é uma profissão que muitas pessoas consideram desvalorizada, principalmente a galera mais jovem, que hoje em dia quer ganhar muito dinheiro pela internet e tudo mais. E para quem não quer estudar tanto, de maneira aprofundada, fazer uma faculdade, com certeza aqui é uma excelente opção. Então eu vejo aqui como uma profissão que tem muita demanda e no futuro vai precisar cada vez mais, porque a gente sempre vai ter construção civil. Não sei o que, mas no futuro a gente não vai fazer construção. Cara, falaram isso 20 anos atrás e hoje em dia sempre tem construção. Aqui na minha cidade é um prédio atrás do outro, e em outros lugares é a mesma coisa. Então, pedreiro é sim muito importante. Outro, mecânico de carro. A galerinha mais jovem não quer se sujar com óleo, não quer trabalhar com coisa suja, não quer limpar motor, arrumar motor, coisa do tipo. As pessoas não querem trabalhar com isso. Mas daí o que acontece? A gente tem cada vez mais carro no mercado.
Hoje em dia, cada vez mais pessoas têm um automóvel. Você anda aí, por exemplo, em umas casas, você vai ver gente que tem 2, 3 carros. O que que acontece? Carro da manutenção, principalmente ainda esses carros novos que vêm cheio de tecnologia. A galera mais velha que está se aposentando nem quer se qualificar para entender como arrumar um carro elétrico, por exemplo, que hoje é um dos maiores BOs que tem para quem tem carro elétrico. Ninguém sabe fazer manutenção praticamente, e quem sabe fazer manutenção cobra muito caro. Consequentemente, tem pouca gente especializada no mercado. Só que a galera mais jovem não quer trabalhar com isso porque trabalha com sujeira e tudo mais, trabalha com óleo, coisa do tipo, e considera também um trabalho perigoso. Então tem pouca gente se especializando, tem muitas oficinas implorando por funcionário, muita gente que acha que é muito difícil também entrar nessa área, mas cara, você pode, por exemplo, trabalhar um tempo como funcionário em uma oficina, aprender bem e no futuro abrir o seu próprio negócio, fazer o financiamento e abrir o seu próprio negócio. Isso também, o mercado é assim, hoje em dia os negócios funcionam assim, sempre funcionaram na verdade, essa questão de você fazer um financiamento para, por exemplo, abrir o seu próprio estabelecimento, não ter o dinheiro inteiro para pagar todos os equipamentos e tudo mais, você trabalha com crédito, é assim que as coisas funcionam. Então, essa questão de mecânico de carro tem muita demanda e a galera mais velha não quer, por exemplo, aprender a fazer manutenção de carro elétrico. Por isso que hoje em dia, se estraga um carro elétrico, é muito difícil arrumar. Então, principalmente assim, talvez nos grandes centros, no caso, nos grandes centros, você encontra com mais facilidade. Mas você pega, por exemplo, municípios que são emergentes, digamos assim, que nem aqui onde eu resido, que é um município que está na casa dos 400 mil habitantes, é difícil você achar uma oficina que tenha uma especialidade em resolver problemas de carro elétrico. Eles podem até fazer uma gambiarra ali, mas ser especialista mesmo é muito difícil. E, obviamente, além das outras tecnologias que tem nos automóveis, máquinas de grande porte, como caminhão, máquina agrícola, trator e tudo mais. Isso também é algo assim que poucas pessoas sabem fazer. Fazer manutenção de trator, fazer manutenção de máquina agrícola, que também é algo assim cheio de tecnologia, cheio das frescuras que ninguém sabe mexer. Daí às vezes fica anos e anos com um problema lá e eles vão levando nas coxas porque, por exemplo, o produtor simplesmente não consegue alguém para arrumar. Meu pai, por exemplo, tem um trator, ficou anos e anos com o trator lá com problema, até que achou um bendito lá que sabia o que tinha que fazer. Isso depois de muito tempo passando pela mão de vários e vários mecânicos. Então, hoje em dia é muito difícil achar um mecânico especializado que seja bom de verdade. Então, é uma área assim que tem muita demanda e que também, cara, quem for bom vai ganhar muito dinheiro. Só antes de continuar, uma outra coisa que eu acho muito importante vocês sempre lembrarem para quem quer entender dessas profissões que tem muita demanda e poucas pessoas se qualificando, é você aprender inglês. E eu te explico por quê. Quando você é fluente em inglês, você tem muito mais facilidade para acompanhar os conteúdos de fora do Brasil, do YouTube, dos blogs, das redes sociais, dos portais de notícia, e assim você acompanha as tendências das profissões de lá. E quando tem alguma coisa nova, seja da sua profissão ou alguma outra profissão, você se antecipa a esse mercado e quando isso chega no Brasil, você pode aproveitar tudo sozinho e assim cobrar muito mais dinheiro. Foi isso que aconteceu, por exemplo, com a galera do podcast. Eles viram uma tendência lá de fora, aproveitaram e ganharam rios de dinheiro aqui no Brasil. Tudo isso porque eram fluentes em inglês. Então você, se quer aproveitar uma oportunidade como essa, que pode te abrir um mercado para ganhar muito mais dinheiro, o inglês, além de tantas outras coisas, pode ajudar você com isso. É basicamente um seguro de carro. É melhor você ter do que não ter. E você não precisa se preocupar que tem que fazer aqueles cursos que você demora 3 anos para alcançar a fluência e ainda paga uma fortuna. Isso é totalmente ultrapassado. Não é mais necessário. Você pode aprender muito mais rápido com um método totalmente inovador que vai ensinar para você o que você precisa de verdade e, além disso, pagar um valor super barato que você ainda pode parcelar em até 12 vezes. Tudo isso você vai encontrar na jornada do autodidata inglês. Então você não perde o seu tempo, mas aprenda inglês hoje mesmo. O link está na descrição e também no comentário fixado. Outro que entra bem nessa mesma linha é o mecânico industrial. Também o pessoal mais jovem não quer trabalhar como mecânico, não quer se sujar. Então também entra nessa questão de muita demanda e no futuro vai ter cada vez mais, porque as pessoas mais velhas já estão se aposentando e os novos não estão se qualificando. Por isso que a gente também coloca ele aqui. Um que eu considero assim, e teve uma grande ascensão e tem muitas pessoas se qualificando, por isso que eu coloco ele aqui no meio termo, é o psicólogo. A gente tem isso, vocês podem pesquisar aí pelos noticiários, pelos estudos, a gente tem uma grande crescente de pessoas que passaram a procurar ajuda psicológica, principalmente depois dos acontecimentos de 2020, que eu não gosto de mencionar o nome da coisa, porque baixa o engajamento do vídeo, mas vocês sabem o que aconteceram. Então, de lá para cá, nós tivemos um aumento significativo das pessoas que procuram ajuda psicológica. Consequentemente, aumentou a demanda significativamente também. E o que isso remete? Que as pessoas que se especializarem naquilo que hoje em dia é tendência no mercado
vão poder aproveitar um mercado excelente. Só que isso já aconteceu em larga escala, então hoje em dia tem muitas pessoas se qualificando. Se não tivessem tantas pessoas se qualificando, a gente poderia colocar ele aqui. Mas como mudou bastante esse cenário, principalmente por conta do crescimento das redes sociais também, a gente pode considerar ele ali no meio termo. Mas a demanda vai ser muito grande, só que a gente tem, diferente dos 4 que estão aqui em cima, muitas pessoas se qualificando. Um que eu considero que não vai mudar, que não vai ter assim uma grande ascensão, é a questão do designer. Por que que o design não vai ter uma grande ascensão? Porque hoje em dia qualquer pessoa vai lá e aprende como fazer design, principalmente design digital. Você tem vários cursos pela internet, tem a Alura, várias outras escolas que você pode aprender isso e não tem nenhuma regulamentação dessas profissões. E para a galera mais jovem, que quer trabalhar no computador, essa é uma excelente opção. Por isso que diferente do eletricista, que não é algo assim que muitas pessoas se interessam, porque você tem que trabalhar com coisa perigosa, tem que trabalhar com sujeira, isso aqui para a galera mais jovem é algo interessante. Por isso que a gente coloca aqui que não vai mudar, não vai ter assim, uma grande perspectiva melhor nesse tipo de situação. Obviamente, uma profissão que sempre vai ter demanda e tudo mais, mas não é algo assim que entra nesse mesmo patamar aqui dos 4 que estão aqui em cima. Outro que vai ter muita demanda, só que obviamente depende da região, é agricultor. Cara, aqui na região sul, no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, nós temos muitos produtores. Isso está crescendo também para o Centro-Oeste. No Centro-Oeste já tem bastante também. No Norte está crescendo bastante. E no Nordeste também. No Sudeste, algumas regiões específicas de Minas, do Rio de Janeiro não tem tanto, São Paulo não tem tanto. É mais Minas que tem isso. Mas tem muitos produtores, por exemplo, de frango, de suínos, de gado, que precisam, por exemplo, de um funcionário para ficar cuidando lá da propriedade, enquanto que o dono, o proprietário, ele reside, por exemplo, num grande centro agrotípico. Algum fazendeiro, por exemplo, que tem uma outra profissão, às vezes ele é médico veterinário, às vezes ele é um empresário, e daí ele tem uma fazenda, ele tem uma propriedade, e ele precisa de alguém, algum agricultor, para ir lá cuidar dos aviários, para cuidar dos suínos, para cuidar das vacas, para cuidar do gado, das lavouras e tudo mais. Ele precisa de alguém. O que que acontece? Tá muito difícil de achar pessoas qualificadas que entendam e que queiram trabalhar nesse tipo de situação, no interior, lá no sítio, cuidar dos animais, cuidar da lavoura. É muito difícil. E o pior é que eles pagam muito bem. Aqui no interior é coisa assim de R$ 10.000 mais uma comissão depois das vendas. Cara, tipo assim, para você ganhar R$ 10.000 como engenheiro, hoje em dia é muito difícil. Obviamente que eles não vão aceitar qualquer pessoa que vai simplesmente chegar lá e assumir. Não é assim que as coisas funcionam. Mas se você buscar se qualificar, aprender como cuidar de animal, buscar uma oportunidade para ir aprendendo e crescendo, é uma excelente opção e um excelente mercado, porque hoje em dia ninguém mais quer morar na roça. Como ninguém mais quer morar na roça, fica muito difícil dessas pessoas encontrarem profissionais qualificados para cuidar da lavoura. Então é algo assim que tem muita demanda e paga muito bem. Cara, se você pegar, por exemplo, e receber uma porcentagem de venda de um lote de aviário, cara, é muito dinheiro. É coisa de um salário a mais brincando. Então, assim, é uma área que tem muita demanda, muita procura e ninguém quer trabalhar com isso. E dando sequência, programador não vai mudar. O programador teve um grande boom ali em 2020. A gente tem, sim, vagas de emprego. O pessoal consegue entrar. Quem é bem qualificado consegue oportunidades. Mas não vai mudar. Não vai ter uma grande ascensão. E também porque a galera mais jovem gosta de trabalhar com isso porque trabalha diretamente com o computador. Então, não muda muita coisa. Diarista também entra nessa outra questão de muita demanda. Hoje em dia é difícil, por exemplo, uma pessoa mais jovem querer trabalhar com isso, gostar de trabalhar com isso. É uma profissão muito honesta, uma profissão muito importante, mas também a demanda, ela cresce cada vez mais, porque hoje em dia, por exemplo, todo mundo trabalha fora. Daí ninguém mais tem tempo de limpar a casa, ninguém mais tem tempo de limpar, por exemplo, a empresa e tudo mais. Daí contrata alguém para fazer esse serviço. Então a demanda ainda é muito grande, mas a gente não tem um aumento na mesma proporção de pessoas oferecendo esse trabalho. Por exemplo, antigamente se pagava R$ 100 numa diária diarista. Hoje em dia, se tu acha alguma por menos de 150, cara, é raríssimo. Então é algo assim que nós temos uma demanda muito grande e poucas pessoas entrando nesse mercado para trabalhar. Por isso que é uma área assim que tem muita perspectiva de crescimento no futuro. Cybersecurity entra na mesma questão aqui do programador, também você pode trabalhar pelo computador, então é uma profissão assim que ela é muito visada, tá? Então por isso a gente já tem um mercado bem estabelecido nessa questão de segurança virtual. É de muito interesse dos jovens por conta de você poder trabalhar pelo computador, não precisa se sujar, não é uma mão de obra pesada e algo assim que é uma tecnologia que muitas pessoas gostam, por isso que não vai mudar muita coisa, ela vai na mesma linha aqui do programador.
Especialista em inteligência artificial, ele poderia entrar aqui na mesma linha desses três, só que a questão da inteligência artificial, ela ainda tem muito mercado para crescer. A gente vai ter muita mudança. Se você pegar, por exemplo, o que era a inteligência artificial em 2020 e o que é hoje, é algo assim completamente diferente. Então, como nós temos ainda muito espaço de mudança, a gente pode colocar aqui no meio termo. Mas ela não entra aqui no muita demanda porque tem muitas pessoas que se interessam por isso. Consequentemente, a gente coloca ela aqui no meio termo. Executivo de vendas também entra aqui no meio termo. É uma profissão assim que já foi mais visada, só que hoje em dia, como ela ficou um pouco, digamos assim, manchada pela questão de você ter muita pressão, pela questão das metas e tudo mais, o detalhe de ter que viajar muito para quem é representante comercial, isso não é tão bem visto. Mas ainda é uma profissão assim que muitas pessoas se interessam porque não é um trabalho pesado. E dependendo da sua experiência, do tipo de produto que você trabalha, você pode ter um excelente retorno financeiro. Por isso que a gente coloca aqui no meio termo. Professor, muita demanda. Cara, hoje em dia, as escolas e tudo mais, eles praticamente imploram por professor, principalmente professores de exatas, matemática, física, química. Cara, é muito difícil achar professor. Se você pegar, por exemplo, as faculdades, as grandes faculdades, o EL, o USP, o FPR, o FMG e tudo mais, nós temos faltas de alunos fazendo faculdade de licenciatura. Consequentemente, no futuro, nós vamos ter ainda mais falta de professores. Por quê? Mais uma vez, os mais velhos estão se aposentando e os mais novos não querem trabalhar com isso. Porque é muito aquela questão do quanto que o professor foi desvalorizado nos últimos anos. Nos últimos 30 anos, os professores são cada vez mais desvalorizados. Por isso que hoje em dia ninguém quer trabalhar sendo professor. Logo, a gente tem uma grande demanda e poucas pessoas procurando se qualificar. Você pode procurar, pode ver que, por exemplo, antigamente esse negócio de PSS quase não chamava ninguém. Hoje em dia, se tu vai numa escola pública do interior, a maioria dos professores é PSS, de tanta falta que tem de profissionais. Então, é importante muitas pessoas que se interessam buscar por essas áreas, se elas se interessarem, obviamente. Óbvio que tem essa questão de ter uma remuneração não tão boa, pelo tanto que você tem que passar de coisas difíceis, mas é algo assim que a gente pode considerar que é uma profissão que tem muita demanda e poucas pessoas querendo trabalhar. O meio termo é dentista, tá? Na verdade, a gente poderia colocar até que não vai mudar, tá? Dentista a gente poderia quase colocar que não vai mudar, porque é uma profissão ainda que muitas pessoas procuram fazer, ela traz um bom retorno financeiro e como ela não é tão assim, digamos assim, um trabalho difícil, ela não vai mudar muita coisa, tá? E, obviamente, a gente já tem muita demanda hoje em dia, o Brasil é uma das referências mundiais nessa questão de saúde bucal, então não tem muita perspectiva de mudança, porque a gente já está num patamar assim muito alto. Cientista de dados, vai na mesma linha de programador e cybersecurity, embora cientista de dados ainda tenha muito mercado de crescimento, só que ele não chega no mesmo patamar de especialista em inteligência artificial, tá? O cientista de dados, ele cresceu muito nos últimos 10 anos, até um pouco mais. Então, por isso que a gente coloca aqui não vai mudar. O engenheiro, por incrível que pareça, eu quase coloco no muita demanda, mas eu vou colocar no meio termo. Por que eu vou colocar no meio termo? A gente teve muitas pessoas que fizeram engenharia nos últimos anos, só que atualmente a procura por faculdade de engenharia é cada vez menor, principalmente algumas engenharias como elétrica, mecânica, por mais que sejam engenharias importantíssimas, se você vai em algumas faculdades, você vê que eles estão implorando por aluno, tanto quanto licenciatura. Então, isso no longo prazo, talvez nós tenhamos algo que aconteceu, por exemplo, com os profissionais de programação, o que aconteceu em 2020. Algum momento que nós vamos precisar de muitos engenheiros e o mercado não vai conseguir oferecer tanta gente qualificada. Então, por isso que eu coloco eles ainda no meio termo, mas ele não chega no patamar desses que estão aqui em muita demanda, porque esse aqui tem pouquíssimas pessoas mesmo se qualificando. Então, o engenheiro entra aqui no meio termo. Médico, não preciso nem falar, médico não vai mudar. Médico hoje em dia ainda é uma profissão assim muito procurada, é muito concorrido para você entrar numa faculdade de medicina. Então por isso que a gente coloca que não vai mudar. Nutricionista também vai nessa mesma linha, é uma profissão assim que muitas pessoas procuram. É uma profissão que está crescendo, a demanda cresceu muito nos últimos anos, que as pessoas têm buscado cada vez mais cuidar da saúde. Obviamente não são todas as pessoas, mas a demanda cresceu consideravelmente por conta desse mercado fitness que vem ganhando muito espaço na internet. Isso fez com que a demanda dos profissionais de nutrição, assim como outras áreas, como personal trainer e tudo mais, crescesse. Então é uma profissão assim já meio consolidada. Ela não tem ainda muita margem de crescimento. Advogado, entra aqui no Não Vai Mudar. A gente tem um número consideravelmente alto de advogados no Brasil, então a gente não tem um mercado de mudança. A gente não vai ter mais demanda do que profissionais no mercado. Então, por isso a gente coloca aqui no Não Vai Mudar. Veterinário entra no meio termo. A gente tem um crescimento considerável aí do mercado pet, porque muitas
muitos casais não querem ter filhos, daí consequentemente eles têm gato, tem cachorro, passarinho, até mesmo o mercado veterinário envolvendo animais de grande porte, como os bovinos, que também tem muita demanda, mas tratando especificamente do mercado pet, que cresceu muito nos últimos anos por conta dessa questão da baixa natalidade de crianças, os casais terem substituído as crianças por pet. Isso faz com que esse mercado tenha muita demanda. Mas, em consequência, nós também temos muitos profissionais. Então, é uma profissão assim que vai em uma diferença como eletricista, pedreiro e tudo mais. Por isso que ele não está no mesmo patamar, mas a demanda é muito alta e cresceu muito nos últimos anos. O agrônomo, a gente coloca aqui no meio termo, porque o agrônomo, como ainda é uma faculdade, muitas pessoas buscam fazer, porque eles querem trabalhar às vezes como vendedor de algum insumo, algum tipo de outro produto agrícola. Então, o agrônomo ele ainda tem uma pequena diferença, que tem muitas pessoas sim se qualificando. Tá? Mas é um mercado que tem muita demanda, o mercado agrícola do Brasil não para de crescer, porque o Brasil é um dos principais exportadores e produtores de alimentos do mundo, por isso que a gente precisa de muitos profissionais da área agrícola. Então a gente coloca aqui no meio termo, só que ele não entra aqui em cima justamente porque tem muitas pessoas ainda que fazem a faculdade. Contador é outro que não vai mudar, hoje em dia ainda é uma profissão muito consolidada, porque a partir do Simples Nacional, se você tem uma empresa, você é obrigado a ter um contador registrado, para ele ser o responsável contábil pela tua parte financeira, tá? Então é uma profissão assim que é regulamentada e tem muita demanda. E como eu também trabalho de escritório, trabalho com o computador, ainda é muito visado pela galera mais jovem que não quer se sujar e trabalhar com coisa pesada. E o arquiteto vai na mesma linha de raciocínio, uma outra profissão consolidada que não vai ter muita diferença. Então, na minha visão, o arquiteto também entra que ele não vai ter muito mais demanda e também é uma profissão que muitas pessoas se qualificam. Tá? Então, a partir disso, colocando aquelas profissões principais que tem poucas pessoas se qualificando, os mais velhos estão se aposentando e, devido às mudanças do mercado, vai ter cada vez mais demanda e menos gente qualificada. Muita demanda. Nossa primeira linha é só para fazer uma revisão. Professor, diarista, agricultor, eletricista, pedreiro, mecânico de carro, mecânico industrial. Meio termo, psicólogo, especialista em inteligência artificial, executivo de vendas, engenheiro, veterinário, agrônomo. Não vai mudar, designer, programador, cybersecurity, dentista, cientista de dados, médico, nutricionista, advogado, contador e arquiteto. Resumidamente, são essas as profissões que, na minha visão, elencadas dessa forma, são aquelas que vão ter mais demanda e que poucas pessoas estão procurando se qualificar. Então, principalmente essas aqui do muita demanda, cara, no futuro a gente vai ter muita falta desses profissionais e eles têm uma remuneração consideravelmente boa, principalmente para quem trabalha como autônomo e tem a sua própria empresa. Então é algo assim que você, se você se interessar, com certeza vale muito a pena você ficar de olho. Então seria isso, pessoal. Esse é o nosso tier list, o nosso ranking. Você que está assistindo esse vídeo até o momento, fique aqui convidado a deixar o seu comentário, a sua opinião, se você mudaria alguma coisa, se você colocaria uma outra profissão de maneira educada, porque isso sempre ajuda a deixar esse conteúdo cada vez mais rico para que mais pessoas possam assistir e assim evoluir o seu conhecimento. Obviamente, não esqueça de assistir esse vídeo. Lá a gente traz mais algumas reflexões que são muito importantes para o mercado de trabalho, que eu tenho certeza que você vai gostar muito e vão agregar muito na sua carreira.